Olá, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. É sempre uma alegria, um prazer estar com você aqui para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Para nossa edificação, né? Estamos aqui para aprender de Deus e sermos preparados para Ele. Bom, a última aula nós falamos, terminamos aqui a parte que falava sobre a graça de Deus, né? E vamos iniciar hoje o capítulo 5. Então, falou do lado divino da Do salvação. lado divino da salvação. Que a salvação, vamos dar uma resumida, né? Ela primeiro foi substituição, Jesus nos substituiu, depois ele pagou o nosso resgate e depois ele nos abençoou. Não, como é que é mesmo? Propiciação é o pagamento, né? E aí ele oferece purificação. Amém? E agora então, nós entramos aqui, também falamos dos elementos da salvação, a graça de Deus, né? Sim. E as promessas de Deus, a imutabilidade de Deus. E hoje estamos iniciando aí o capítulo 5, o lado humano da salvação. O conceito de salvação se baseia na palavra hebraica S-H-U-B, que é shub, retornar ou virar, que implica num movimento em determinada direção. E nas palavras gregas do Novo Testamento, strepho, S-T-R-E-P-H-O, strepho, virar, e epistrefo, que é E-P-I-S-T-R-E-P-H-O, epistrefo. Não, epistrefo. Epistrefo, né? Tudo bem. Ou epístofes, né? Porque não tem acento. Não tem acento, é epistrefo mesmo. Epistrefo. Voltar-se, virar-se em direção. A conversão, então, é a mudança de direção da alma do pecado para Deus. A salvação é obra de Deus em favor do homem e não ao contrário. Sério, não quero ventilador, ligar, né? Só um minutinho que a gente vai ligar o ventilador. Calor aqui, então a gente vai dar uma ventiladazinha. A gente não consegue, né? Então vamos aproveitar que a gente está no começo. No mínimo, né? Não. Médio. No médio. Tá bom. Vamos lá. Então, a salvação é obra de Deus em favor do homem e não ao contrário. Portanto, o ser humano é totalmente incapaz de agradar a Deus. Veja bem isso, gente. O ser humano... Bom, tivemos um problema aqui com a internet, como todo mundo aí tem, né? Nós também temos. Ela caiu, desconectou e agora voltou a conexão. Então, como eu estava dizendo aqui, o ser humano é totalmente incapaz de agradar a Deus, pois carrega sobre si a sentença de morte espiritual. Por esse motivo, o próprio Deus tomou a iniciativa de prover a salvação, independente dos méritos e possibilidades do homem. Mesmo diante de tamanha precisão em tal projeto, tem uma coisa que Deus não faz no que diz respeito à salvação do homem. Não o obriga a aceitá-la. Ou seja, ninguém é obrigado a aceitar o Senhor. Aceita por escolha, porque escolheu receber Jesus como Salvador. O homem precisa tomar essa decisão por si mesmo. Quando o homem aceita o plano de Deus, o plano redentor de Cristo, automaticamente ocorrem algumas mudanças no mundo espiritual. São essas alterações que passaremos a analisar. Então, aqui diz assim que mesmo o homem precisando tanto, só sabendo fazer o que é errado, ele não é obrigado a aceitar a salvação, né? Mesmo Deus tendo preparado esse plano tão lindo e maravilhoso, ele ainda assim precisa querer. Ninguém é obrigado a ser salvo. Isso. Então nós vamos analisar agora essas alterações. Primeiro, vamos lá, anota aí. Conversão. A palavra conversão tem o sentido de mudar de direção.
De acordo com as Escrituras Sagradas, é o ato pelo qual o pecador se volta de sua vida pecaminosa para Jesus Cristo, tanto para obter perdão dos pecados, como para ser livre dele. Podemos definir conversão da seguinte maneira: é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual voluntária e sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa confiança em Cristo para recebermos a salvação. Não basta conhecer os fatos e aprová-los ou concordar que eles são verdadeiros. Muitas pessoas fazem isso. Elas reconhecem que Jesus viveu, existiu, Sim. foi crucificado, morreu na cruz, até falam um pouquinho da ressurreição dele, mas mais da morte, mais do sacrifício, mais da cruz, e faz da cruz e faz do crucifixo um símbolo, mas não faz da ressurreição ali a resposta para a nossa salvação. Então, é muito importante isso. Não basta só aprovar ou concordar. Tem que haver mesmo, Pai do Senhor, Márcia. Nicodemos sabia que Jesus tinha vindo de Deus, porque disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso é um fato, né? Como pode ressuscitar morto, né? Dá vista ao céu que nunca enxergou. E qual é o outro que se denominam aí, o Deus ou qualquer outro, que faça o bem, que faça as obras que Jesus fez? Nenhum. Por isso ele fala, fora, só vindo né, da parte de Deus. As palavras dele, né, tão profundas, tão amorosas, tão sábias, tão libertadoras, né? Mas isso somente não significa que Nicodemos tinha fé salvífica, porque ele ainda tinha de depositar sua confiança em Cristo para receber a salvação. Ele ainda tinha que crer nele. Então ele reconhecia, mas ainda não cria. Tinha isso, não cria. Porque é certo, por que você pode observar isso? É propriamente a própria resposta quando Jesus fala para ele: necessário te é nascer de novo. A resposta dele demonstra que ele ainda estava cego para as coisas espirituais, né? Por isso mesmo ele precisava crer em Jesus e se converter a Cristo para que a palavra fosse revelada ao espírito dele. A verdadeira conversão envolve pelo menos 2 atos da parte do pecador. Vejamos. 1. Despojar o velho homem, como escreveu o apóstolo Paulo. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Isso. Então, despojar é tirar, né? Eu acho que isso deve estar e se vestir de outra roupa. Isso aqui, porque não está aqui mostrando o endereço. Mas vê se é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 22. Não está aqui a referência, só está 4, 22 a 24, mas nós vamos conferir aqui. Não, é 4. 4, 22? Isso, 4, 22. 4, 22. Vamos ver se é isso mesmo. Não, como não os primeiros cristãos oravam, não. Não tá. Será que não é no começo aqui? Não tá aqui. Não tá. Despojai-vos. Mas onde que fala isso, Jorge? Despojai-vos do velho homem. Bom, isso deve estar em Coríntios. Vê Coríntios. Tem Coríntios, cara de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 22. Não tem. Não tá. O segundo. Tá. O segundo. 4. Também não tem. Também não tem, então não. Bom, nós vamos localizar isso aqui. Romanos, vamos.
Só Vamos mais ver um, Romanos, queridos. Só mais um. É, Não sei. Romanos. eu sei, amor. Ah. Calma, amor. Tá apavorado. 4. 22. Meu Zinho tivesse A aqui, 24. ele já ia saber, porque aqui ele tem tudo na cabeça, né? Não é também. Não é. Não é. Bom, nós vamos achar o endereço disso aqui para passar essa referência para vocês. Efésios? Efésios. Opa, Opa. minha nora aqui, ó. Minha nora, hein? Respondeu Efésios poderosa. 4. Vamos ver. Vamos checar lá se É. ela está falando a verdade ou não. Vamos comprovar. 22. Ah, isso É, mesmo. olha só. Isso mesmo. Então é assim. 4:22. É. Então, Quanto, vamos ler de novo. lê de novo, porque Quanto deu à tanta confusão. antiga Hein? maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, melhor, né? É. Despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a seres renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Gente, tem um detalhe aqui muito importante. Quando ele fala aqui, vos revistai do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, ele está falando do início do novo nascimento, Sim, da geração de Cristo. Viu? novo homem. Esse homem que foi criado a partir de Jesus, tá? Quer dizer, é o espírito novo. O Espírito novo. É. Crer em Jesus, entregando-se a Ele e abraçando a vida eterna. Está lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 15. Agora o segundo ponto, segundo Então, o tópico. primeiro Primeiro procedimento, foi conversão. conversão, né? Agora o segundo A pessoa ponto. crê em Jesus, Isso. né? Conversão quando você crê. Agora, É que é tanta informação, a gente glória tem a que Deus. resumir para não Nós se estamos perder. estudando, mas nós estamos estudando, né? Então, como a gente está estudando, a gente vai lá, volta, vai e volta. Isso que é o mais gostoso disso, do nosso estudo aqui, é essa dinâmica, né? Bom, agora o outro ponto, arrependimento. Todo mundo precisa conhecer isso. Primeiro, tem um processo, conversão, arrependimento. É uma mudança de pensamento sobre o pecado. Por isso, está intimamente relacionado com a conversão, visto que se voltar do pecado para Deus é parte do arrependimento. Duas palavras hebraicas são usadas no Antigo Testamento para apontar o arrependimento. A primeira é Naham, Naham, cujo significado é ansiar, suspirar ou gemer, que tomou o sentido de lamentar, sofrer, lamentar amargamente, arrepender-se, né? Arrepender-se. E João, vamos ver em João, Jó, livro de Jó, capítulo 40, lê, Fernando, 42, versículo 6. A Fernanda estava ausente, mas ela voltou aqui na área. Cheguei, estava terminando de ler o livro. Jó? Capítulo 42, versículo 6. Por isso eu me arrependo de tudo que disse, e estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Isso é arrependimento, né? Agora é Jeremias 8, 6. Prestei atenção e ouvi. Contudo, eles não falam que é verdadeiro. Ninguém deseja se arrepender da sua impiedade e ainda alegam o que foi que eu fiz. Não, o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio e costumeiro caminho, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Olha só. Então, eles não se arrependem aqui. O importante é E ainda fala que eu fiz. O que eu fiz? o que eu fiz. É igual é Não se cinismo arrepende. isso, né? Tem muita gente que não se arrepende. Não se arrepende. Não, eu sempre fui bonzinho, eu É sempre que eu fiz. Não, eu não fiz E nada. ainda se lança. Né? Se lança. Fê, quer que chega mesmo mais pra lá? Tá espremida ali, coitada. A segunda é
S-H-U-B, shub, que comumente expressa o tipo de arrependimento que Deus deseja do pecador. No Novo Testamento, a palavra grega metanoia, você já ouviu falar desse nome, né? Metanoia, mudança de mente, arrependimento, é empregada 23 vezes. E metanoio, mudar de ideia ou propósito 34 vezes. Dessa forma, o conceito de arrependimento do Antigo Testamento era de, olha só, lamentação, sofrimento, arrependimento amargo de uma ação pecaminosa, abandono dessa prática e retorno a Deus. Olha, é assim, quando nós estamos falando a respeito das coisas de Deus, a respeito da criação de Deus, a respeito de agradar a Deus... Mas termina de ler, ó. Peraí, Retorno a só Deus. um minutinho, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Tá. De agradar a Deus, nós temos que olhar no sentido de que nós estamos falando de buscar a Deus, nós estamos falando de se arrepender dos pecados e das ofensas que foram direcionadas a Deus. Ou seja, porque nós estamos afastados de Deus por ocasião do pecado. E precisamos retornar. E o sangue de Jesus Cristo na cruz foi derramado para que a gente pudesse ter esse acesso. Mas é mediante aquilo que a gente sente, por exemplo, ama uma pessoa profundamente. De repente a gente ofende ela de tal maneira, vamos falar de ofensa, né, que ela fica completamente magoada e a gente percebe o mal que a gente fez e aquilo dói. E a gente vai até ela chorando e pede, me perdoa. Nós precisamos entender isso, gente. É dor que a gente sente quando a gente olha para nós diante de Deus, né, diante do Senhor. Então, precisamos ter muito isso em mente, de que não basta simplesmente, eu vou pedir perdão a Deus, Senhor, me perdoa os meus pecados. Não basta isso, tem que haver contrição de espírito. Fala de sofrimento, lamentação. Isso. Olha que nós lemos aqui, lamentação, sofrimento, arrependimento amargo, de uma ação pecaminosa, abandono da prática e retorno a Deus em cumprimento à sua vontade. O conceito do Novo Testamento enfatiza a mudança do pecado para uma nova vida. O arrependimento é parte essencial do Evangelho. Foi a mensagem de João Batista, Mateus, capítulo 3, versículo 2. E Fernanda vai ler Mateus, capítulo 4, versículo 17. Isso, João Batista e depois Jesus. Mateus 2. 3, versículo 2. Isso, mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mensagem de Jesus. Daí em diante, Jesus começou a pregar: deixem o pecado e voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Olha, isso ele falou lá há 2000 anos atrás. Você vê que coisa, né? Hoje está mais perto ainda. O caminho, pode, foi no mínimo. O caminho para o céu é o caminho de arrependimento. Né? O reino de Deus estava próximo, mas precisa abandonar as velhas práticas. Agora vamos ver também de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Fernando. E depois você vai ler o de Paulo. Atos o quê? Atos, capítulo 3, versículo 19. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês. E de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Ou seja, é uma condição para se voltar para Deus ou para ser salvo, precisa que haja arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. E agora, e ao mundo como parte primária do Evangelho. Lucas capítulo 24,
versículo 46 a 48. Eu? Não sei. Ela está no telefone. Peraí. Qual que é? Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 48. Então lhes disse: Sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo deveria sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia. Também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas do cumprimento dessas coisas. Glória a Deus, né? Amém. Bom, agora vamos para outro tópico. Nós falamos da conversão, arrependimento e agora fé salvadora. É outro tópico. A palavra fé no hebraico, emuná, que é escrito assim, escreve assim, E-M-U-N-A-H, dá a ideia de firmeza, certeza, segurança. Dessa forma, acreditar é estar certo sobre algo, é ter certeza, convicção. Já no grego, a mesma palavra fé ganha o significado de persuasão, convicção firme, baseada no ouvir. A fé bíblica, portanto, é a crença na veracidade de uma pessoa. Nesse caso, Deus. Por meio da fé, o relacionamento do homem que estava rompido devido ao pecado é reatado, passando o homem agora a desfrutar da paz. Por isso que Jesus, quando ele fala lá, ele diz assim, a minha paz eu vos dou. E eu não dou a minha paz como o mundo dá. Por quê? Porque a gente desfruta de uma paz, Interior. ou seja, um estado de paz. É uma paz que vem e vai. Não é uma paz que muda, né? De direção, não. Ela vem e fica, né? O pecado faz a pessoa perder a paz. Faz, É. com certeza. A fé não é uma emoção que passa de uma pessoa para outra, mas uma convicção gerada pela presença do Espírito Santo na vida do fiel que reconheceu o seu estado de alienação. Você vê como é importante entender isso aqui. Ele não é mais filho. Está alienado. Está alienado, né? Ou seja, então ele fala assim, ó, não é, mas é uma convicção gerada por quem? Pela presença do Espírito Santo nele, né? Pela presença do Espírito Santo na vida do fiel que reconhece o seu estado de separação de Deus ou de alienação. Agora vamos para regeneração. É outro tópico. Na obra de regeneração, não desempenhamos o papel algum. É um ato sobrenatural, instantâneo, em que Deus concede vida espiritual ao pecador que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. É quando ele É Deus que regenera. Né? É que não dá para... Mas lembra do Vale dos Ossos Secos? Aquilo é um processo de regeneração sobrenatural. Né? Quando tem um vale completamente de ossos, então vem e aí ele profetiza. E vem a tendões, vem a carne, e a carne cobre os ossos, enfim, os tendões também. E aí depois ele profetiza vida, né? Isso. O sopro de vida. Então é a mesma coisa. Então ele fala que isso é regeneração. É regenerar aquilo que ficou estragado. Perdido. Você pega uma coisa, uma peça aí estragada e você faz a regeneração nela. Ou restauração, né? Como tem muitas coisas que restaura. Então Deus restaura também o nosso estado anterior. Né? De comunicação com ele. Com ele, né? com ele. Portanto, é uma obra exclusivamente de Deus. Vejamos isto. Por exemplo, quando João fala a respeito daqueles a quem Cristo deu poder de se tornarem filhos de Deus, eles não nasceram do sangue, ou seja, não nasceram da concepção do nascimento entre homem e mulher, da concepção macho e fêmea, né, gerado no ventre da mulher. Nem da vontade da carne, que é exatamente isso que nós estamos falando. Nem da vontade do homem, não porque eu quis que ele viesse, mas ela é de Deus. Sim.
É Deus, sabe? É Deus quem produz o que faz nascer esta vida. Isso está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13. Aqui João especifica que os filhos de Deus são os que nasceram de Deus. Nasceram de Deus. E que a nossa vontade humana, a vontade do homem, não realiza esse tipo de nascimento. Isso é de Deus. É de Deus. Por isso que fala, né? Que não nasceram pela vontade do homem, né, da carne. Né, da carne e sangue, nem do homem, né? Porque Mas de Deus. só Deus pode fazer Só uma pessoa Deus. nascer. Só Deus. Né, de novo. E olha, nós temos que nos sentir, gente, muito privilegiados, muito bem-aventurados. Porque quando a palavra bem-aventurados é muito feliz, não é só feliz. Muito feliz é aquele, né? Então nós somos muito bem-aventurados porque aprova o Senhor revelar a sua palavra ao nosso coração e para que nós pudéssemos conhecer, nos arrepender e nascer de novo. Isso é maravilhoso demais, gente. Por meio da regeneração, a natureza divina passa a habitar na vida do fiel pela presença do Espírito Santo, como já falamos anteriormente. Sem este ato sobrenatural, o pecador arrependido jamais poderia entrar em relacionamento com Deus. Jamais. Mesmo quando eles, no Antigo Testamento, que eles faziam lá as ofertas e holocaustos, enfim, não significava que ele tinha readquirido essa comunicação com Deus. Apenas ele estava obedecendo e apenas estava aguardando a redenção que havia de vir ainda. Né? Por isso que eles iam para o seio de Abraão. Eles iam, que era a porque promessa. o seio de Abraão significa a promessa que Deus deu a Abraão sobre aquele que viria, né? A redenção que viria através dele. Visto que ainda permaneceria na sua natureza pecaminosa contrária à vontade dele, Deus. Assim sendo, todos necessitamos nascer de novo, pelo menos por 3 razões. Vamos lá. A. Para entrar no reino de Deus. A isto Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é muito enfático, gente. E foi Jesus quem disse. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 3. B. Para resistir ao pecado. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou seja, não vive na prática do pecado. Do pecado. Né? Isso está lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. E C. Para uma vida de retidão. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 29. Por meio do profeta Jeremias, Deus demonstrou que todos os seres humanos, por melhores que sejam, todos precisam de mudança de vida. Ao dizer: pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Já pensou? Está lá no livro de Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Da mesma maneira, o homem é incapaz de mudar para melhor na sua natureza pecaminosa. Por maior que seja o seu esforço, jamais conseguiria atingir os padrões exigidos pela prática da justiça de Deus. Somente o Senhor Deus poderia fazer esse milagre em nosso favor. E foi o que aconteceu quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Glória a Deus. Mas é reconfortante saber que isso é para Deus fazer, né? Porque Deus é fiel. Nós não podemos jamais fazer. Se você quer Deus, Ele não vai negar que você receba um novo Espírito, né? Com certeza. Agora... Então, vamos lá ao capítulo 6. O primeiro tópico é título, né? Qual é a diferença de título para
Esse é o título, esse é o tópico. Esse é o tópico. É. Então, benefícios da salvação é o título. Então vamos lá. A salvação operada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jorge, só voltando atrás. Por isso que Jesus falou que se nós que somos bons sabemos dar boas dádivas, quem dirá se um filho pedir pão ao pai, lhe dará uma serpente? E se pedir do seu espírito, Pedir pão vai dar pedra? uma pedra? E se pedir do seu espírito, lhe dará uma serpente? É. Então você vê que ali está falando do novo nascimento, Sim. né? Que coisa, eu nunca tinha entendido. Glória a Deus, né? Que a gente tá aqui, mas o Espírito de Deus está aqui também. A salvação operada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo confere privilégios sem medida ao homem regenerado, que passa a ser visto por Deus de outra maneira. Vejamos, justificação. Nos capítulos anteriores, consideramos o chamado do Evangelho, pelo qual Deus nos convida a confiar em Cristo quanto à salvação. A regeneração, pela qual Deus nos concede nova vida espiritual. A conversão, pela qual respondemos ao chamado do Evangelho com arrependimento pelos pecados e fé em Cristo para a salvação. Então, aqui teve o resumo todinho, né? Será que todo mundo entendeu? Que, primeiro chamado, a confiar em Cristo, né? Que aquilo lá, você não só ouve e aceita, não. Você passa a confiar em Cristo para a salvação. Depois você é regenerado, recebe uma nova vida espiritual. E a conversão, que você, muda, passa, pela qual respondemos ao chamado do Evangelho com arrependimento pelos pecados e fé em Cristo para a salvação. A justificação está relacionada com a posição do arrependido diante de Deus. O ser humano é um transgressor da lei de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Romanos 3,10. Como já podemos observar, por meio da regeneração, o homem recebe uma nova vida e uma nova natureza. Já na justificação, o homem é colocado em uma nova posição. Então, você vê que há uma diferença, né? Ele recebe uma nova natureza na regeneração e depois Uma posição. uma nova... mas são três. Já na justificação, ele é posicionado diferente. Entende-se por justificação o ato pelo qual o pecador comparece diante do tribunal de Deus para receber a sentença de condenação devido aos seus delitos. Entretanto, ao ser pronunciada a sentença, ele é judicialmente absolvido das acusações que lhe pesava, sendo declarado justo. Então, ele não é mais culpado, ele é justificado. Que legal! Portanto, podemos dizer que a justificação é o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justo aquele que se achega ao Senhor Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Maravilhoso. glória a Deus. Agora, outro tópico, a adoção. Na regeneração, Deus concede ao pecador arrependido uma nova vida espiritual interior. Na justificação, Deus concede ao homem o direito legal de estar diante dele, do Senhor. Mas, na adoção, Deus torna o homem arrependido membro da sua família, por meio de Jesus Cristo. Portanto, a adoção é um ato gracioso de Deus, pelo qual o novo convertido é declarado filho de Deus. Né? Que coisa maravilhosa, porque o povo tudo fala que é filho de Deus, né? Mas não é. O apóstolo João menciona a adoção no começo do seu evangelho, quando declara que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Em contraste com essa afirmativa,
Aqueles que não creem em Cristo não são filhos de Deus, nem Nem adotados em sua família. Antes, são filhos da ira. Terrível. E filhos da desobediência. Então, Jorge lê Efésios 2:3 e Fernanda lê Efésios 2:2 e depois 5:6. Já pensou, hein? Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, destinados A à ira. ira. Agora a Fê deu Efésios 2:2 e depois 5:6. Seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Número 5. 5, versículo 6. 5, 6? Peraí. Não se deixem enganar por aqueles que procuram justificar esses pecados, porque a terrível ira de Deus está sobre todos aqueles que os praticam. Eu fico imaginando, sabe o que, gente? Que presunção do ser humano, achar o seguinte, que Deus colocou a gente nesse mundo e que simplesmente Ele deve deixar a gente decidir por si próprio o nosso destino. Deus já sabe que o nosso destino é destruição, gente. Não tem outro caminho. Aí Deus não precisava fazer nada disso por nós. Então o homem é tão presunçoso a ponto de uma vida sem achar que ele tem que buscar Deus. Achar que ele tem o controle da vida. A gente vê tantos homens presunçosos aí que acham que tem o controle da vida, acham que vai viver 100 anos, 200 anos, ele vive como se vivesse para sempre e no dia seguinte está morto. Então, e não reconhece esse favor de Deus. Deus não precisava ter feito isso. Mas ele fez, porque a Bíblia diz que o amor dele foi tão grande que ele fez isso. Mas muitos não valorizam isso. Valorizam mais os prazeres que essa carne podre pode oferecer por um breve momento, né? Do que a eternidade. Deus espera a gente, não é nesse mundo não, gente. Deus espera a gente na eternidade. E aí, quem vem buscar a gente é Jesus, o Filho de Deus. Ele vem nos buscar. Ele falou que ele veio nos buscar. E porque ele nos deseja, porque ele nos ama, ele nos quer com ele. E ele quer cada um de nós, cada um daqueles que estão ouvindo, daqueles que vão ouvir. Deus quer. Então não seja presunçoso. Abra o seu coração para o Senhor e se arrependa dos seus pecados, porque ele está perto para voltar. Está vindo. A gente faz esse apelo todo porque a gente sabe que os sinais estão mostrando que nós estamos nos últimos dias. Mas parece que as pessoas não querem enxergar, gente. Eu fico aqui, a gente fica estudando, vê tanta coisa que Deus fez, né? Deus fez tanta coisa para chamar a atenção do homem, para trazer o homem para ele, e o homem o despreza. Né? Filhos da ira, né? A palavra assim, Mas triste então, e por que pesada. é filhos da ira? Por causa disso, porque também... Imagina se esse pessoal tá tão vaidoso, né? Principalmente quando alguém morre. Ah, nossa! Quem não crê em Deus, eles arrumam Deus pra pessoa. Nossa, ele Não, vira um Deus, mas ele pode ser o maior mentiroso da terra. Não, mas ele gostava de Deus, sim, né? Porque quer um aconchego nos braços de Deus. Mas são filhos da ira e filhos da desobediência. Porque não quer ser adotado por Deus, né? As escrituras sagradas declaram que muitos são os benefícios ou privilégios que acompanham a adoção, dos quais passamos a listar algumas. Vejamos. Então, vamos à primeira, a filiação. Um dos grandes privilégios que a adoção proporciona é fazer que nos tornemos filhos de Deus e, consequentemente, nos oferecer a possibilidade de falarmos com Ele como um Pai bom e amoroso.
A adoção era uma providência legal antiga que se tornou comum entre os romanos e gregos, mas permanecia relativamente desconhecida entre os judeus. O termo adoção não é encontrado no Antigo Testamento ou na linguagem hebraica. Jesus revolucionou quando ensinou aos seus discípulos a se relacionarem com Deus, dizendo: Pai nosso que estás no céu. Que bonito, né? É, Que bonito. é Pai Nosso. Nós temos muitos irmãos, né? Mateus 6:9. Com isso, recebemos os privilégios, as bênçãos e os deveres familiares. Ó, os privilégios, É, as bênçãos e os deveres familiares. não precisamos correr atrás da bênção, Não. mas a bênção corre atrás de nós. Ô, glória, né? B, fraternidade em Cristo. Com Cristo. Fraternidade com Cristo. Jesus, ao se referir aos seus discípulos, os chamou de irmãos e irmãs, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha só. Mateus 12:50. Quer falar alguma coisa? Não. Jesus nos considera sua família, no sentido mais completo, a família de Deus. Estando vós mortos nas vossas transgressões, Ih, Olha, gente, quais andastes a Bíblia da Sé tá falando aqui. minha Bíblia resolveu falar, gente. de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que O que a Bíblia feleu. que vivem na desobediência, anteriormente Tira o som, amor, é aqui. guiava-nos entre Oh, meu Mas Deus. essa é boa. Gente, você viu? Até o celular quer pregar. pregar o Falar, evangelho. quer pregar. Não pode, agora é a nossa vez, né, amor? Até o celular quer pregar, gente. Ai. Tô em qual? Então, olha só. As pessoas, né, valorizam tanto, né, essa questão de família. Somos família de Deus. Né? Jesus falou que somos considerados irmão, irmã e mãe. Olha só, eu queria ser mãe dele. Filiação C. Filiação confirmada pelo Espírito Santo. Deus Pai nos adotou em sua família. Jesus nos considera como irmãos. E o Espírito Santo confirma a nossa filiação. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então não há dúvida, porque o Espírito de Deus que habita em nós fala pra gente que somos filhos de E a Deus. gente tem a certeza que somos. Sim. Então, D. Herança eterna. Oh, maravilha, ainda temos herança. Seu pai deixou herança pra você? Não. Meu também não, gente. Eu sou pobre de marredeci. Eu também. Mas eu tenho herança. É. Eu tenho. Como filhos adotivos de Deus, recebemos dele uma herança. Como escreveu o apóstolo Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. 1 Pedro 1, 3, 4. Gente, coisa linda isso. Né? A gente pensar que nós temos uma herança que ela não enferruja, ladrão não rouba, né? E inacessível, né? Não, imacessível, sem mácula, É. né? Reservada no céu para nós. Gente, é tão linda a nossa esperança, tão lindo, sabe? É maravilhoso. A herança inclui a ressurreição do corpo, João. E aqui, o que você falou, não estava? Não, aqui já tem, né, que eu li. João 11:25. Evangelho de João, né? A gente vai falar de A, B e C. Isso tudo, gente, é pra gente entender. Tudo que nos foi doado como presente de Deus para nós. João o quê? João 11:25.
Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Viverá. Glória a Então, Deus. a primeira herança inclui, né, a ressurreição do corpo. corpo. B, o reino de Deus. Lucas 32, Lucas 12, 32. Glória a Deus. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o reino dos céus. Aleluia, que coisa linda. Você tem temor no coração? Não tema, porque Deus quis nos dar o reino do céu para nós. Glória a Deus. Gente, e esse reino não perece. E quando Deus dá, ele não toma. E não acaba. E não acaba, é eterno. E C, a vida é eterna. João 5:24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Vida eterna. Não entra em juízo, Condenação. mas passou da morte para a vida. Oh, glória Aleluia. a Deus, aleluia. É. Essas palavras mexem com a gente, né? Mexe, com certeza. Oh, mexe. glória a Jesus. Agora, queridos, vamos para santificação. Santidade é o termo principal e santificação, o ato ou o processo pelo qual algo ou alguém se torna santo. No Antigo Testamento, a palavra santificação recebia o sentido de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo. Conforme o caráter de Deus ia sendo mais e mais revelado em suas palavras e atos e em seus procedimentos com Israel, seu caráter santo atribuía cada vez mais significado às suas palavras. No Novo Testamento, Jesus completou mais o significado da santidade e o Espírito Santo iluminou o significado espiritual. Assim, a ênfase não estava somente na santidade como separação, mas também como pureza. A obra da santificação na vida do crente, dependendo do ponto de vista, pode ser considerado instantâneo ou gradual. Ou você é santificado de uma vez, ou gradualmente, né? A primeira é a purificação inicial, que ocorre no momento do novo nascimento, da conversão, conhecida como santificação inicial. A outra inclui um processo de transformação diário, quando o Espírito Santo convence e transforma o crente à semelhança de Cristo, até a glorificação no céu. Como está escrito: mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então, a gente está sendo transformado de glória em glória até chegar à imagem de Cristo. Ou seja, né, a santificação que ele mostra, que ela tem dois processos. A inicial, Primeiro, pelo que é a ato habitação. do novo nascimento, que é a inicial. Sim, E aquele que é o processo para a vida toda que a gente vive aqui, nós vamos sendo trabalhados, sim, vamos sendo ali. Na realidade, não só a gente é trabalhado no sentido de Deus nos abençoar e nos santificar, mas também nós vamos também renunciando cada dia o pecado, isso. vamos separando cada dia, porque existe um trabalho nosso, não é um trabalho de Deus a santificação, é um trabalho nosso indo na direção de Deus, né? Ou seja, cada dia nós vamos abandonando o pecado, vamos se mentir, não mente mais, se enganava, não engana mais. Eu Então a gente creio, vai mudando assim, tudo isso. que a parte mais difícil dessa santificação é os nossos sentimentos. Por quê? Porque a gente não quer bater de frente com a gente mesmo.
Então a gente dá outro nome para os pecados da gente, entende? A gente tenta pôr também a culpa em outras pessoas do nosso pecado. A gente reage mal, tem atitudes que Deus não espera de nós, que não são baseadas no amor. Ou apontar uma razão. Uma razão para agir daquele jeito. Isso, Então, olha, eu fiz por causa disso. É, eu errei por causa disso. Ou seja, a gente fica transferindo a responsabilidade. Passando a mão que é no nossa. nosso ego, na nossa dor. A gente tá sempre buscando por quê? Ah, mas foi por isso. Ah, mas foi por aquilo. Ah, mas também era assim. Ah, mas aí você... Olha, gente, você busca até desde o seu nascimento, razão para não abandonar O pecado, aquele tipo de atitude que é o pecado. É aí que entra essa santificação mais difícil, porque ela é mascarada, sabe? Deus tem que tacar nosso pecado na nossa cara. É abrir mão da razão, né? Isso, É abrir mão da razão. Esse aí que eu acho mais difícil, não. É porque a gente não vê, a gente não percebe que é pecado, né? Que a gente tá pecando. A gente põe outro nome. Põe outro nome. Ele tá sempre dando nome Fica bonito. melhor um nome pouquinho. bonitinho, né? Nome bonitinho. Não fui eu, foi ele. O papel que desempenhamos na santificação é tanto passivo pelo qual dependemos que Deus nos santifique, como ativo. O papel que desempenhamos na santificação é tanto passivo, pelo qual dependemos que Deus nos santifique, e como ativo, pelo qual nos esforçamos para obedecer a Deus e dar os passos que aumentarão a nossa santificação. Então, há partes que é para Deus fazer, que não é você, e a parte que é para você fazer. Então, vamos agora acabou, gente. Acabou, a doutrina da salvação. Agora acabou a doutrina do pecado. A doutrina da salvação, que é a soteriologia. E agora nós vamos entrar na doutrina da igreja. Anota aí. Isso. Doutrina da igreja. Eu espero que todos vocês estejam assim bem esclarecidos, né, quanto a tudo isso, que para mim tem sido uma bênção, né? Sim, com certeza. Então vamos, pelo menos no iniciozinho, dar, né? Pra gente falar. Tem uma introdução. Doutrina da igreja. Introdução. A igreja, às vezes eu penso que é um pouco difícil, né? A gente sair de uma coisa e entrar em outra, né? Num capítulo. Mas se a gente não fizer isso, a gente não dá conta. Não dá conta, né? Verdade. Então guarda aí, a doutrina da salvação. Mas o vídeo tá lá. Quer voltar? É só rever. Volta para rever, para ver aonde. Isso, quando tiver sem sono de noite, vai lá, põe o foninho para não acordar ninguém e reveja, né? A igreja é um projeto de Deus. Entretanto, muitas pessoas hoje em dia não têm o mínimo interesse em frequentar igrejas. Nossa, vai pegar, hein, gente? Isso vai pegar, hein? Ignoram ou as denunciam como relíquias ou hipócritas. Será que o plano de Deus falhou? Evidentemente que não. A questão é outra. Muitas pessoas buscam nas igrejas soluções para suas frustrações e ambições pessoais. Essas pessoas, na verdade, deveriam buscar uma igreja para lhes dar uma palavra vinda da parte de Deus. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel. Agora, chama a igreja. Alguém diria, para quê? As Escrituras respondem, Deus chamou para si um povo zeloso e de boas obras, separando do mundo para lhe pertencer e obedecer. E ser separado, separado do mundo para lhe pertencer. E obedecer. E ser seu representante gente, na terra. Isso é ser representante de Deus, o embaixador de Deus na terra. É isso que nós somos. A igreja é uma denominação? Não. Mas a igreja se reúne, né? De várias maneiras. Então, olha só. Aqui, as placas são invenção dos homens. Aqui fala, né? Quem não tem propósito na vida, aqui tem um propósito. Deus chamou para si um povo zeloso. Quer dizer, um povo
que zela, né, pelas coisas certas, de boas obras, né? As boas obras não é só para os católicos, para os espíritas, é para aquele que crê em Jesus, né? Separado do mundo, não tem nada a ver com o mundo, com o ritmo dele, e nem com o que o mundo pensa, nem com o que o mundo acha, nem com o que o mundo acha que é certo. Isso aí, ó, importa para nós o que Deus acha. Para lhe pertencer e obedecer e ser seu representante na terra. Gente, é muito importante o nosso papel. Com certeza. É muito importante. Representar Deus, pertencer a Ele. Muita gente fala assim, eu não sou nada, Nenê. Você é dele, é de Deus. Como você não é nada? Como você não é nada? Você é muita coisa. Você é representante de Deus. É demais. Assim sendo, a igreja é um organismo vivo, criado por Deus, e o próprio Deus foi quem revelou na Bíblia a natureza e missão da igreja. Além de apresentar a doutrina que a igreja deve ensinar, o Novo Testamento estabelece o padrão para a vida da mesma. Apesar da importância da igreja aos olhos de Deus, há muitos cristãos que não a valorizam, ou seja, desconhecem sua finalidade e objetivo. Por meio deste estudo, analisaremos a origem da igreja, sua forma de governo, os ministérios estabelecidos para sua edificação e, por fim, as ordenanças estabelecidas pelo Senhor Jesus. Olha, nós precisamos entender o seguinte, né? O templo é o lugar onde a igreja se reúne. Se reúne. Aí, o templo, né? O lugar físico é onde a igreja, que somos nós, se reúne. Tem importância a instituição? Ela tem, a partir do momento em que ela é o lugar... Para que desenvolva a comunhão. Isso. Né? A partir de que ela é o lugar onde a igreja se reúne para adorar a Deus, para buscar o Senhor, para buscar aprender de Deus, naquele lugar onde todos nós estamos juntos em comunhão. Agora, quando ela começa a se tornar numa fonte política de envolvimento, de conchavos políticos, ela já sai do patamar de igreja para uma instituição, como qualquer instituição que existe. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não amar mais a instituição do que a igreja de Cristo. Né? Porque infelizmente o que acontece? Muitas pessoas valorizam muito mais a placa pelo qual eles professam ali, onde eles se reúnem, do que a própria igreja do Senhor ali reunida para aprender Deus. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? A igreja de Jesus está reunida aqui estudando a palavra. Sim. Então, é uma forma. Mas é via internet, é via web. Existe jeito da igreja de se relacionar. Deus nos deu, e o meio pelo qual Deus nos deu é o meio da web. Então, a gente também tem essa possibilidade, que é uma ferramenta de maior divulgação do evangelho, que tem a internet. Agora, eu enfatizo assim, não podemos tirar a importância do templo. Não tiramos a importância da instituição. Está junto com outros. A única coisa é que a instituição e o templo tem que ser o local onde a igreja se reúne para adorar a Deus, não para fins políticos, mas para buscar santificação e conhecimento da palavra de Deus. Amém? Gente, foi muito bom a gente estar aqui, já acabou, né, o nosso horário. Eu quero incentivar você a compartilhar os nossos vídeos com quantos você puder compartilhar. Terminando aqui nossa live, nós vamos então salvar isso no YouTube, né, lá no nosso canal do YouTube. E qualquer pergunta que você tiver, faça lá no YouTube, porque claro que você fazendo a pergunta lá, você está fazendo um comentário. E o comentário é importante no YouTube. Sim. Mais do que no Facebook. Por isso que a gente está falando para você responder no YouTube. Por isso que a gente está falando para você fazer suas perguntas no YouTube. Por isso que a gente está falando para as pessoas se inscreverem no YouTube e dar um like lá. Porque quanto mais o like, quanto mais perguntas forem feitas no YouTube,
maior tempo de divulgação no YouTube vai ter o nosso vídeo. Então, se você acha importante tudo isso que nós estamos estudando, essas 29 lições e os nossos cultos em casa, compartilha, incentiva, convida. Sabe quantas pessoas você acha? Porque você também é um divulgador da palavra de Deus. Você também é um dispenseiro da obra do Senhor e também um profeta de Deus nos últimos dias. Então faça isso, né? Nós não temos nenhum interesse em nada, gente. O nosso único intuito é que essa palavra chegue às pessoas para que elas estejam prontas. E não sejam Não seja pego de enganadas. surpresa e nem enganadas. Enganadas, porque está tendo muito engano, querido. Sim, estamos vivendo um tempo de muito engano, gente. Sim. Muito pastor, Então muito é hora de carismático, colocar, tá de queimar levando colunas. gente para outro Sim. lugar, pregando heresias e tudo mais. E se você não estudar a palavra de Deus, você pode sim se enredar para uma heresia. Gente, que Deus abençoe. Agradecemos muito a sua companhia, que deu uma noite abençoadíssima. Eu convido você e você convida outras pessoas a estar conosco amanhã, às 20 horas, no nosso culto em casa. Venha adorar a Deus conosco. É apenas 1 hora. Sabe, quando Jesus foi lá no horto do Getsemane, chamou os discípulos e falou para eles assim, e eles estavam dormindo, ele falou, vocês não podem velar comigo nem apenas 1 hora. Nosso culto é 1 hora. Vamos adorar juntos. Amém? Amém. Até mais. Até mais.